Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuada-o e vê em que consiste a tua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua força e com que poderias ser amarrado para que te poderes ser subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrares com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombastes de mim e me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora com que poderei ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrare bem com cordas novas, com que se tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou dos seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderei ser amarrado. Ele respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com o pino do tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura de teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhes todo o coração. Ele disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ia ser minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais uma vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, amarraram-o com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere, e o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Amém? Vamos orar novamente, irmãos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, está aqui a sua palavra. Pedimos que, Senhor Deus, o Senhor possa, Deus, falar ao nosso coração, ensinar, Senhor Deus, a nossa vida,
aquilo que o Senhor Deus amado tem, Senhor Deus, a trazer para o teu povo, Pai amado, que seja conforme a tua vontade, o teu querer, que seja ministrado pelo teu Santo Espírito, que saiamos daqui edificados, Senhor Deus, pela pregação da tua palavra, e Senhor Deus, meditando em tudo quanto for dito, Pai amado, e isso seja certamente, Senhor, para a glória do teu nome, para que o vosso nome seja edificado, Senhor Deus, seja glorificado, e a tua igreja edificada na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, a vida de Sansão, vamos falar sobre a vida deste homem, que é dito como um dos homens mais fortes, ou o homem mais forte conhecido na história bíblica, e podemos dizer até por toda a história da humanidade. E, irmãos, eu ouvi certa vez uma pregação falando sobre Sansão, que o pastor, ele chegou para a igreja e disse da seguinte forma: eu vou pregar sobre o homem mais fraco que se encontra na Bíblia Sagrada. Ninguém poderia falar, irmãos, que quando você fala de uma fraqueza, você poderia falar de Sansão. Mas o pastor tomou a pregar falando sobre Sansão, porque a força de Sansão era física, mas a sua fraqueza espiritual, irmãos, fazia com que ele pudesse, toda a sua força física pudesse ser diminuída em nada. O que podemos aprender da vida de Sansão para que a gente possa, irmãos, trazer uma lição para a nossa vida referente ao que Sansão viveu, ao que a sua fraqueza, a sua vida trouxe de fraqueza, porque nós ouvimos falar da força de Sansão, mas da fraqueza de Sansão muito pouco ouvimos falar. Ouvimos falar que Sansão, ele rasgou o leão ao meio. Ouvimos falar que Sansão, com uma queixada, irmãos, de jumento, destruiu um exército de 1000 homens. Ouvimos falar dos feitos de Sansão, de ele destruir, irmãos, levar sobre seus ombros as portas da cidade até o monte. Mas não ouvimos falar da fraqueza de Sansão. Porque o homem poderoso como era Sansão, na sua força, irmãos, chamado por Deus, e eu quero que isso você coloque sobre a sua mente, para que você possa entender o que é o chamado de Sansão, o que é a trajetória da sua vida, o que Deus, irmãos, ele estipulou para Sansão, qual é o plano de Deus, para que Sansão pudesse, irmãos, trilhar aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus estipulou, e o que Sansão, ele trilhou na sua caminhada, na sua vida. Porque, irmãos, eu quero dizer que por mais que Sansão ele tenha andado por caminhos de fraqueza espiritual, Deus estabeleceu um plano sobre a vida de Sansão, e o plano de Deus não foi frustrado pela fraqueza humana. Mas você vai ver, irmãos, que a história da vida de Sansão é um declínio espiritual. O chamado de Sansão, quando Deus, irmãos, o anjo do Senhor, o homem de Deus com a mulher, a mãe de Sansão, intitula ao ver, ter a visão do homem chegando até a sua casa e dizendo que a mulher estéril teria um filho. Você vê que, irmãos, é dito que ela teria um filho, e esse filho seria separado a Deus, seria um nazireu de Deus. Um homem que seria separado a Deus, e Deus, irmãos, através do seu anjo, mencionou que este homem começaria a livrar os, irmãos, o seu povo das garras dos filisteus. O povo já estava sendo subjugado durante 40 anos sobre a mão dos filisteus. E Deus se levanta, irmãos, um homem, levanta, irmãos, o seu anjo para poder falar com a mãe de Sansão, sobre ele abrir-lhe a madre, e da sua madre nascer um homem que seria consagrado, separado a Deus, e seria um nazireu do Senhor. Se você for, irmãos, na lei de Deus, lá descrita em Números, capítulo de número 6, você vai ver muito claramente no capítulo de número 6, a lei do nazireu. Existiam algumas prescrições que foram ordenadas por Deus para que o homem que fizesse o voto, ou a mulher que fizesse o voto de nazireu, pudesse seguir naqueles preceitos determinados por Deus. Para assim, irmãos, entender, para você ficar ciente do que é a lei do nazireu, o nazireu, ele fazia um voto com Deus, era separado, porque a própria palavra nazireu significa separação, um homem separado para poder servir a Deus. Ele se separava, e existiam 3 prescrições que Deus determinou para a lei do nazireu. As 3 prescrições são as seguintes: primeiro, o nazireu,
ele não poderia se achegar nem de beber, nem comer nada derivado do vinho. Não poderia tomar suco de uva, não poderia tomar o vinho. Ele não poderia comer uvas de qualquer forma, seca ou não seca. Ele não poderia tomar o vinagre feito do vinho. Então ele tinha que se abster do vinho, do fruto da vide. Esse era um decreto, porque, irmãos, o que significa o vinho, a não ser, irmãos, você ter o gozo, irmãos, físico da vida. E para você ser separado por Deus, você tinha que se abster primeiramente do vinho, segundo a prescrição dita por Deus sobre a lei do Nazireu. Ele de maneira nenhuma poderia tocar num cadáver. E ainda a lei, ela é bem clara em dizer: seja mãe, seja pai, seja irmão, seja irmã, seja quem for, o nazireu não poderia se contaminar pela morte, por corpo de um cadáver. Ele deveria se separar, ele estava consagrado a Deus. O terceiro preceito, descrito lá em número 6, é que o nazireu não poderia deixar passar navalha sobre a sua cabeça, e na ocasião dos homens, até mesmo sobre a sua barba. Então, irmãos, o homem que escolher, a mulher que escolher servir a Deus pela lei do Nazireu, pela ser um consagrado como um Nazireu, ele teria que seguir os preceitos que a lei assim determinasse. Tudo aquilo que fosse prescrito pela lei, o Nazireu deveria guardar. E, irmãos, o que acontece é que Sansão, ele não tem uma predisposição de fazer um voto a Deus. Você vai notar, irmãos, que diferentemente do que é descrito na lei do Nazireu, é descrito que o homem ou a mulher dispostamente fazia um voto a Deus de separação. O que aconteceu com Sansão é que Sansão, ele foi separado por Deus. Sansão, ele não chegou no momento da sua racionalidade humana e falou: vou me separar a Deus e vou seguir o voto do Nazireu. Então ele, irmãos, separado por Deus no ventre da sua mãe, que outra hora era estéril, agora faz com que ele pudesse andar consagrado por Deus e deveria se trilhar o caminho que Deus tinha proposto para Sansão. Você vai ver, irmãos, que essa lição que eu quero que a igreja possa aprender, que a história de Sansão, ela nos ensina que as paixões do mundo, elas vêm para poder nos distanciar da presença de Deus. O que acontece com Sansão, que ele, por mais que seja um homem forte, um homem robusto, um homem de guerra, um homem que foi chamado por Deus, irmãos, que foi escolhido por Deus, no ventre da sua mãe como nazireu de Deus, ele não tem forças, irmãos, contra a natureza do pecado. O que acontece com Sansão, que você vai notar que ele, irmãos, consequência de suas escolhas erradas, ele tem um declínio espiritual que leva ele à condição a qual ele se chegou no momento que nós fizemos a leitura bíblica do capítulo de número 16 de Juízes. Mas a história de Sansão é uma história irmãos, de decisões mal tomadas. É uma história onde você vê um homem que deveria seguir o preceito de Deus, que deveria estar consagrado a Deus, que deveria estar seguindo a lei de Deus, tomando decisões erradas na sua vida. Irmãos, trazemos para a nossa vida, trazemos para dentro da igreja. Quantas pessoas, irmãos, não se dizem consagradas a Deus? Quantas pessoas não se dizem homens e mulheres de Deus? Quantas pessoas, irmãos, subestimam a força que o pecado tem de derrubar homens e mulheres de Deus? As escolhas de Sansão, irmãos, elas foram erradas. Você vê, irmãos, que existia uma outra ordenança de Deus, que é descrita na lei do Senhor, nos seus mandamentos, que o seu povo deveria se casar com mulheres do povo. Vamos notar do capítulo de número 13 ao capítulo de número 16, que Sansão escolheu 3 mulheres filisteias para poder coabitar com ela. No capítulo de número 14,
após a descrição, porque a história de Sansão é descrita da seguinte forma: a forma como Deus o chamou no ventre da sua mãe para ser nazireu de Deus, separado para Deus, consagrado para Deus. Quando isso se concretiza, da forma como se concretiza, você vai ver a obra que Deus executa pela vida de Sansão e depois a sua morte. Depois, no capítulo de número 14, a palavra no verso de número 1 diz assim: que desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Sansão, irmãos, ele se deslumbrava por aquilo que o mundo oferecia. A lei de Deus não era suficiente para Sansão. O que Deus tinha estipulado para a sua vida não era suficiente para que ele pudesse trilhar, direcionado por Deus, a sua vida, o seu caminho, a sua história, o projeto que Deus tinha estipulado para a sua vida. O que era o projeto inicial na vida de Sansão, a não ser separado e consagrado a Deus, a ser separado ao Senhor, para uma obra, irmãos, a qual Deus tinha estabelecido, irmãos, tinha levantado Sansão para que pudesse concretizar a sua obra. Qual é o chamado de Deus, irmãos, sobre a nossa vida? O que Deus, Ele executou, para o que Deus te chamou? Preste bem atenção, irmãos, isso pode ser o caso e a sua história aqui contada nesse momento. Não foi Deus que te chamou para uma obra grande, e você pode olhar, irmãos, no passar e no decorrer dos anos que se passaram, que o plano e o projeto de Deus, nós estamos desviando, muitas das vezes, desse projeto, deste plano que Deus tinha estabelecido para a nossa vida. Eu por inúmeras vezes, irmãos, me pego pensando: Senhor, mas eu poderia estar muito mais além daquilo que o Senhor projetou, daquilo que o Senhor planejou, daquilo que eu poderia fazer na Tua obra, de todos os sonhos, os projetos que eu já tinha, Senhor, colocado no Teu altar, na Tua presença, em oração, e vejo que o mundo tem me tentado afastar do plano que o Senhor estabelecesse sobre a minha vida. É algo de nós pensarmos. Será que nós nos encaixamos, irmãos, nessa condição? Deus chamou Sansão, Deus consagrou Sansão, Deus levantou Sansão. E Sansão, irmãos, se desvia pelas paixões do mundo, pelo que o mundo oferece, o desviando da presença de Deus. Eu disse inicialmente, irmãos, que por mais que o plano de Deus foi estabelecido, ele, no final de todas as coisas, se concretizou o que Deus tinha estabelecido. O que foi dito por intermédio de Deus, do anjo de Deus, àquela mulher, é que sobre a cabeça de Sansão não passaria navalha, porquanto ele seria nazireu de Deus, consagrado a Deus. Estou lendo capítulo de número 13, verso de número 5. Seria consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começaria a livrar Israel do poder dos filisteus. Foi isso estipulado por Deus, isso estabelecido por Deus. Sansão, quando, irmãos, teve a primeira oportunidade, ele sai da casa dos seus pais, sai do seu povo, sai de onde Deus estabeleceu e vai atrás de uma mulher filisteia. Será que o plano e o projeto de Deus, irmãos, para a sua vida, você está se concretizando segundo o que Deus tem estabelecido? Será que não temos nos desviado em alguns pontos, irmãos, daquilo que Deus tinha predeterminado? Desceu Sansão a Tímina, capítulo 14, verso 1, e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-na, pois, por esposa. Você vê que Sansão, ele começa a se desviar do propósito de Deus. Preste bem atenção, irmãos, como que o mundo, de todas as formas, de todas as maneiras, Satanás, ele utiliza do mundo, utiliza das suas artimanhas,
das suas formas, para que o povo de Deus, irmãos, ele venha se desfocar daquilo que Deus tenha preparado, daquilo que Deus tenha estabelecido. O que acontece é que a ótica, a visão de Sansão começou a completamente sair da presença, da vontade de Deus. Ele desceu a conhecer uma filha dos filisteus, e ainda voltou seus pais para que pudesse desposar aquela mulher, para que pudesse descer e desposar ela. Na continuação, irmãos, da descrição da história de Sansão, do seu casamento, você vai ver que a desobediência de Sansão vai fazer com que ele pudesse, irmãos, se afastar da lei de Deus e dos seus preceitos. Primeiro ponto, eu disse, irmãos, Números capítulo de número 6, a lei do Nazireu. Um dos preceitos da lei do Nazireu. Primeiro ponto, Sansão, ele desceu à casa da Filisteia com seus pais para desposar a mulher, e é dito que ele faz um banquete de bodas. Sansão, ele de maneira nenhuma poderia fazer parte de um banquete regado a vinho. Ele era nazireu de Deus. Mas você vê o quanto que a atração do mundo o fez ele tirar o foco do que era de Deus, romper, irmãos, a sua aliança de nazireado, da lei do nazireu, e descumprir a primeira ordenança da lei que ele poderia descumprir. Capítulo de número 14, verso de número 8 diz assim: depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, porque Sansão tinha, quando descido com seu pai e com sua mãe, tinha cruzado com o leão pelo caminho. A Bíblia descreve que ele despedaçou o leão ao meio, e depois retornou ao lugar onde estava o cadáver do leão, o leão morto, e ali ele encontrou um enxame de abelhas com um pouco de mel, a qual ele vai, apanha o mel, e pelo caminho ele vai comendo o mel. Segundo o preceito que foi, irmãos, determinado na lei do Nazireu, Sansão não poderia se contaminar com o corpo de um cadáver. Acontece tudo o que acontece, irmãos, com a vida de Sansão, com o seu enigma, que ele fala sobre o enigma para que as pessoas pudessem decifrar o enigma. Do comedor saiu a comida, e do forte saiu a doçura. Dá esse enigma para todos que fazem parte das bodas a qual se encontra, para que pudessem decifrar. Não conseguindo decifrar, vão até a mulher de Sansão e fazem com que ela vá até Sansão e lhe diga qual é o segredo do enigma. Ele menciona a sua mulher o segredo do enigma, ao ponto que os homens vêm, decifram o segredo do enigma, e Sansão tem que pagar aquilo que ele tinha prometido para que quem encobrisse o enigma. Eu poderia, irmãos, passar falando falei rapidamente sobre os feitos de Sansão, capítulo de número 15, onde ele põe fogo na seara dos filisteus, onde os homens tentam chegar até Sansão para amarrá-lo, onde Sansão fere 1000 homens com uma queixada de jumento. Mas eu vou adentrar no capítulo de número 16, irmãos, para você ver o que Sansão ele determinou e estabeleceu para a sua vida. Capítulo de número 16. Sansão foi, e nesse ponto ele já tinha, irmãos, desobedecido 2 leis do nazireado. Ele já tinha feito parte das bodas e já tinha se contaminado com um animal que estava morto. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta,
e coabitou com ela. Para quem, irmãos, não sabe, a região de Gaza, para que vocês possam compreender mais ou menos o que é a região de Gaza, hoje é muito comum falar, quando você fala sobre a guerra que tem em Israel lá com o povo palestino, normalmente fala sobre a faixa de Gaza, né? Aquela região onde fica ali a Palestina. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, toda a noite e esperaram às escondidas à porta da cidade, e à noite tiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até raiar do dia, então daremos cabo nele. Porém Sansão esteve deitado no meio da noite, então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo sobre seus ombros, e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para o Hebrom. E, irmãos, aí nós entramos falando sobre a história de Sansão e Dalila. Sansão tinha, irmãos, já tinha descumprido 2 leis de Deus do Nazireu. Ele tinha, irmãos, sim, embebedado com vinho e tinha tocado, irmãos, sobre um cadáver. E, irmãos, eu quero tentar trazer um paralelo para a nossa vida, o quanto que a misericórdia de Deus, irmãos, ela se concretiza sobre a nossa vida. A lei de Deus já tinha sido estabelecida sobre Sansão, tinha sido estabelecido, e Sansão, ele descumpriu 2 das leis que eram determinadas no Nazireu. E a terceira, irmãos, ela foi descumprida quando Sansão, por mais uma vez, decidiu se deitar com a mulher filisteia, seguir as paixões do mundo, se afastar das coisas de Deus, do que Deus tinha estabelecido. E aí, irmãos, você vê que ele, por mais uma vez, descumpre a sua terceira lei do nazireado, o terceiro preceito da lei do nazireu, que foi aonde culminou, não somente, irmãos, de que ele fosse preso, que ele fosse subjugado, mas também acabou acarretando na sua queda e sua morte. Depois disso aconteceu que afeiçoou-se com uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Sansão, irmãos, por mais um momento, ele toma esse caminho. Existem, irmãos, situações na nossa vida, existem decisões que nós temos que tomar na nossa trajetória, que podem determinar, irmãos, o direcionamento que a nossa vida vai tomar. As escolhas de Sansão, em toda a sua trajetória, elas levaram, como um rio que pudesse se trilhar por um caminho, a se desbanhar em morte. Aconteceu que Sansão, por mais uma vez agora, seguindo as suas paixões, os seus desejos, as suas vontades, aquilo que ele determinou, aquilo que foi estabelecido por ele, pelos seus desejos, pudesse ser persuadido ao ponto de novamente eu desobedecer à lei de Deus. Olhar para a igreja de Deus, olhar para o povo de Deus. Irmãos, eu falo isso com um grande pesar. Se você falar sobre grandes homens, mulheres de Deus, o quantos, irmãos, na trajetória da sua vida tiveram quedas por tomarem a decisão, por amarem o mundo
as paixões, os desejos, amarem mais a vontade da carne do que o que Deus tinha estabelecido e os preceitos que Deus tinha estabelecido sobre a vida do homem. Acontece que Dalila representa uma persuasão mundana. Dalila, na vida de Sansão, representa os pratos que podem ser mostrados na frente de um homem, que levam ele não somente à queda, mas o primeiro ponto para que o homem possa ser levado à queda é primeiramente tirar os seus olhos da presença de Deus. Tirarem, irmãos, os seus olhos da palavra de Deus, do foco, irmãos, a que Deus tinha estabelecido, do que Deus tinha planejado, do que Deus tinha estabelecido sobre a sua vida. Estávamos conversando, não é, pastor, sobre algumas situações que a igreja tem passado. Foi estabelecido o bom e velho evangelho pela palavra de Deus. O que acontece, irmãos, é que a atração do mundo, ela por muitas das vezes ela persuade ao ponto de que você desfoque da lei de Deus, de que você tire os seus olhos do que as coisas que Deus estabeleceu, daquilo que Deus determinou. Irmãos, quantos homens que começaram a sua carreira na fé, quantas mulheres, irmãos, não eram conhecidas como mulheres de Deus abençoadas, homens que foram chamados por Deus e consagrados a Deus, mas persuadidos foram pelo mundo. O apóstolo Paulo, irmãos, em suas cartas, existe um momento que ele fala assim, ó: me traga companheiros, porque existiam alguns que andaram comigo, mas se desviaram da fé por causa das paixões do mundo. O que acontece, irmãos, é que o mundo, ele vai se apresentar atrativo, sim, para o crente. O que Satanás, irmãos, oferece, ele não vai oferecer de qualquer maneira. O que o mundo, irmãos, ele vem para trazer sobre a sua ótica, sobre a sua visão, para que você venha ser atraído, não vai ser qualquer coisa, vai ser vistoso. Sansão, você não poderia casar com qualquer uma das mulheres do povo de Israel? Não, eu me afeiçoei com a filisteia. Eu fui até o mundo para que eu pudesse, irmãos, olhar o que o mundo tem a me oferecer, o que o mundo tem a me apresentar, o que o mundo tem a me mostrar, e assim eu fiz com que o mundo, irmãos, eu enchi o meu coração daquilo que o mundo pode me, irmãos, persuadir o meu coração, a minha vida. O pecado, irmãos, ele não começa, ele não acontece num estralar de dedos. Tiago, ele vai dizer que o pecado ele é engodado dentro do coração até, irmãos, surgir e vir, irmãos, a dar à luz. O que acontece é que o mundo, ele sim, sabe como atrair pessoas que não estão firmadas, focadas, trilhando o caminho de Deus, estabelecida na palavra de Deus, seguindo os preceitos de Deus, a lei que Deus determinou, aquilo que Deus estabeleceu. Você pode dizer, irmãos, bater no peito dizendo que homem é mulher de Deus, mas não subestime o pecado. A palavra do Senhor, ela diz sobre o pecado que o homem, quando for tentado, ele deve fugir. E a única maneira de nós vencermos Satanás
Tiago é bem claro em dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. O que acontece, irmãos, que queremos lutar com as nossas forças? Impossível. A primeira questão, irmãos, que tem que ser aprendida para que nós possamos suportar tantas ações do mundo, como as ações de Satanás, como os desejos que a nossa carne nos impõe, nos estabelecem, para que possamos, irmãos, distanciar da presença de Deus, é sujeitar a lei de Deus, a vontade de Deus, ao que Deus estabeleceu. Sansão consagrado, homem de Deus, chamado por Deus, Deus o tinha chamado desde o ventre de sua mãe, mas o mundo o atraiu, as paixões pelas mulheres filisteias o atraiu. As pessoas, irmãos, saem da presença de Deus por N motivos. E algumas das vezes você conversa com algumas pessoas e você não consegue compreender por que as pessoas deixam o caminho de Deus. Irmãos, para você entender o que é, o que eu estou mais ou menos, para ser um pouco mais claro do que eu estou mencionando nessa noite, para você ver o que é você estar na presença de Deus, ouvir a palavra de Deus, cultuar a Deus, seguir os preceitos de Deus, ter a palavra de Deus escrita na sua frente. Irmãos, por inúmeras vezes você pode clamar a Deus para que Deus revele a sua palavra, Deus falar contigo, irmãos, através da sua palavra, através, irmãos, de visões, através de revelações, através de sonhos, irmãos, de N motivos, irmãos, e mesmo assim o homem se perde por causa de 10 minutos. Se eu estou sendo bem claro, os irmãos, se quiser eu posso ser um pouco mais claro. Deus, Ele estabeleceu para a sua vida um caminho, um trajeto, um plano. Deus estabeleceu para a tua vida um projeto. Deus estabeleceu para a tua vida algo que vai, irmãos, terminar em gozo, em paz, em alegria, em, irmãos, regozijo, em, irmãos, estar na sua presença, estar junto com Ele na glória. E nós perdemos muitas das vezes, irmãos, desobedecendo a lei de Deus, por causa da paixão, irmãos, de 10 minutos. Por causa de momentos pequenos, porque o mundo atrai. Preste bem atenção. É relatado algumas histórias de grandes homens de Deus que foram atraídos pelo mundo. Davi, a palavra de Deus fala que Davi deveria estar em batalha, mas ele estava dentro do palácio. Decidiu, irmãos, visitar um pouco ali, dar uma olhada em volta. O grande homem de Deus, segundo o coração de Deus, a vontade de Deus, estava olhando e viu a belezura de uma mulher chamada Betseba. O homem de Deus. Preste bem atenção, irmãos, o pecado ele não brinca. O diabo não brinca de ser diabo. Davi viu Betseba, e o que aconteceu é que a sua paixão pelo mundo o fez ele desobedecer os preceitos de Deus. Acontece que Davi, ele, além de se deitar com Betseba, ele formula a morte de seu marido, e a palavra do Senhor diz que a espada de Deus não se apartou da sua casa. Por mais que Davi tenha escrito o Salmo 51, conhecido, irmãos, como aquele momento a qual Davi, irmãos, ele derrama e rasga todo o seu coração na presença de Deus, e por isso que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. As consequências dos pecados permaneceram sobre dentro da sua casa. Para você, irmãos, ter noção do que é a espada de Deus, irmãos, está permanecendo dentro da casa de Davi, vamos falar sobre Aminon, filho de Davi, e de Tamar, filha de Davi. Mais adiante a palavra do Senhor diz na descrição da história de Davi que Aminon se apaixona loucamente pela sua irmã.
maquina uma certa circunstância com seu amigo para que possa se deitar com sua irmã contra a vontade dela. E isso, irmão, gerar dentro da casa de Davi um reboliço grande. Então, irmãos, o arrependimento, ele pode acontecer na nossa vida. E eu não estou falando, irmãos, o findar da vida, se nós, com os nossos erros, que somos errôneos, falhos, em todos os momentos da nossa vida, em muitas circunstâncias, que não possa culminar, irmãos, em salvação. Porque Davi, ele errou, ele teve um arrependimento, mas a consequência do pecado não saiu de dentro da sua casa. Sansão, irmãos, ele tomou as circunstâncias, as situações da sua vida, ele tomou as suas decisões, ele seguiu as suas paixões, seguiu aquilo que ele tinha determinado, e a consequência foi até findar da sua vida. Não quero, irmãos, aqui criar um pensamento se Sansão foi ou não foi salvo por Deus, ou se Deus estabeleceu, naquele momento a qual Sansão ora a Deus lá dentro do templo e encosta sobre as muralhas ali do templo, melhor dizendo, sobre as colunas do templo para poder derrubar o templo, se ele se arrependeu. Se houve arrependimento, a questão não é essa. Eu não estou falando, irmão, sobre o que aconteceu com Sansão, se houve salvação ou não houve salvação. Eu estou dizendo que homens e mulheres de Deus estão caindo, irmãos, em muitas circunstâncias, e existirá momentos que não vai existir volta. Que decisões nós temos tomado sobre a nossa vida? Que decisões temos tomado sobre a nossa história? O que eu quero dizer para você, irmãos, é que Deus estabeleceu algo sobre a sua história. Deus, ele projetou algo para você. Deus, ele já determinou algo que se concretiza sobre a sua vida. O que foi determinado por Deus sobre a vida de Sansão? Que ele começaria a livrar Israel do poder dos filisteus. E nos Juízes, lá no final, no Juízes, capítulo de número 16, a partir do verso de número 23, diz assim: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvaram ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruir a nossa terra, e o que multiplicar os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixe-me que apalpe as colunas, que se sustentem a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma, e com a mão esquerda a outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que os que mataram na sua
vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e sepultaram em Zorá, Estoal, no sepulcro de Manoá seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. O que Deus tinha estabelecido para Sansão, o plano, o projeto, ele não foi frustrado. O que Deus estabeleceu não foi frustrado. Só que os caminhos que Deus escolheu, que Sansão escolheu para que isso se concretizasse, fez com que ele caísse em ruína e desgraça. Então, irmãos, o que eu quero deixar de aprendizado para os irmãos, que isso sirva tanto para mim como para os irmãos, é que o mundo, irmãos, ele tenta de todas as formas nos desviar do propósito estabelecido por Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele, em Romanos capítulo de número 12, verso de número 1 e 2, que as pessoas não conseguem compreender, irmãos, essa palavra, e por isso que muitos se distanciam da presença de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 2, ele diz assim, capítulo de número 12, verso de número 2: não vos conformeis com este século, ou algumas traduções diz mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo, irmãos, está querendo dizer é isso que eu gostaria de resumir tudo quanto foi pregado. Paulo, ele diz assim, da seguinte forma, irmãos, em outras palavras, para que nós possamos compreender e encerrar assim a mensagem: não se conforme com o que o mundo lhe apresenta. Não olhe para aquilo que o mundo lhe oferece. Não coloque a sua vista e o seu coração naquilo que o mundo lhe apresenta, te mostra, faz com que cresça aos olhos, mas transformai-vos pela pregação da palavra, por aquilo que aconteceu na tua conversão, por tudo que você adquiriu quando lhe chegou o Evangelho. Transformai-vos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela pregação do Evangelho que até ti já chegou. E assim, o que é estabelecido por Deus é que você pode usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo, irmãos, nos tenta parar. Vai se apresentar de várias formas, de muitas maneiras, de formas sutis, com toques sutis, com lisonjeiros, com, irmãos, conversas agradáveis, com presenças agradáveis. Mas o que Deus estabeleceu para você, irmãos, ele vai muito além do que o mundo pode oferecer. Então, o que Deus estabeleceu para a vida do cristão, seja isso que trilhe e direcione a nossa vida. Siga o preceito de Deus, que eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem o melhor para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo.